Fala galera, tudo bom? Se você acompanhou o vídeo anterior, eu expliquei como é que funcionava o mecanismo de contração muscular, de uma forma bem simples, bem sucinta, só para você entender o que a gente vai falar agora, que é a respeito das vias de produção de energia para que esse mecanismo muscular se sustente. Hoje a gente vai falar especificamente da primeira via, né? Que é a via anaeróbica alática. Uma coisa importante que a gente tem que começar, antes de falar especificamente de cada via, é entender que quando a gente separa as vias de produção de energia para explicar, para ensinar para alguém a respeito desse metabolismo, a gente faz isso de maneira didática, tá? Do ponto de vista prático, isso não acontece. As vias de produção de energia, elas não acontecem de forma individual, independente, onde uma atua, depois outra atua. Na verdade, o tempo todo, em qualquer condição, todas as vias de metabolismo energético estão funcionando de forma simultânea. O que você tem, na verdade, é uma alternância entre a prioridade de produção de energia proveniente de uma ou outra via. Então hoje a gente vai falar especificamente da via anaeróbica alática, ou então o metabolismo ATP-PC. ATP de adenosina trifosfato, PC de fosfocreatina. Mas ela é uma via que produz energia o tempo todo. É claro que em algumas condições, a produção de energia proveniente dessa via é mais importante para a atividade que você está fazendo. Em outras condições, essa via tem uma contribuição menor. E quais são as características básicas da produção de energia a partir dessa via de metabolismo energético? A via ATP-PC, de longe, é a via que produz energia com a maior velocidade. É a que produz mais energia, mais ATP por unidade de tempo. Tá? Em compensação, também é a via que se sustenta por menor período de tempo. Então ela é uma via muito rápida, muito poderosa, entretanto, sofre fadiga com uma velocidade muito alta também. Onde essa via acaba sendo o metabolismo predominante durante a atividade? Em atividades de alta intensidade e de curta duração. Né? A gente tem vários exemplos de atividades físicas, de exercícios, que a gente pode usar essa via como metabolismo predominante, né? A musculação tradicional, poucas repetições, poucas séries, grandes intervalos entre as séries, uma grande carga sendo utilizada, é um modelo de exercício onde essa via vai ser predominante. Em atividades como tiros de corrida, tiros de ciclismo, onde você tem um tiro de poucos segundos de duração, né? E depois você volta a fazer uma atividade mais lenta, nesses poucos segundos de duração de alta intensidade, essa via acaba sendo predominante. Ou então atividades do dia a dia, atividades que exigem potência, que exigem velocidade, né? Coisas como levantar rápido de uma cadeira, se recuperar de um tropeção, subir um lance de uma rampa com mais velocidade, essa via passa a ser predominante. E como que essa via funciona? Se você lembrar do vídeo anterior, eu falei que a gente não tem muito ATP pronto, disponível para ser utilizado. Na verdade, se você parasse completamente de produzir energia a partir dessas vias de metabolismo energético, o ATP que você tem pronto dentro de você duraria para poucos segundos de vida. Você tem uma sobrevida de 4, 5, 6 segundos no máximo, não mais do que isso. Essa é a quantidade de ATP que a gente tem pronto para ser utilizado. Então você precisa constantemente renovar esse ATP. A renovação a partir do metabolismo ATP-PC, da via anaeróbica alática, depende de uma segunda molécula. Depende da creatina fosfato. Tá? A creatina fosfato ou fosfato de creatina é uma molécula presente dentro da fibra muscular, dentro da célula, tá? E ela tem uma grande concentração ali dentro, você não encontra isso em outros locais. E essa concentração, essa molécula, essa creatina fosfato, ela vai ser quebrada e a energia da quebra da creatina fosfato vai ser utilizada para renovar o ATP que você usou já no mecanismo de contração muscular. Então é como se você quebrasse o ATP durante a contração, ele se tornasse um ADP, uma adenosina difosfato, aí você quebra a creatina fosfato e a quebra da creatina fosfato permite a renovação do ATP. Então, você transforma de ATP para ADP durante a contração e de ADP para ATP durante a renovação, durante a quebra da creatina fosfato. O problema é que assim como o ATP, a creatina fosfato, fosfato de creatina, ele também se encontra tem pouca concentração dentro da célula. Por que a gente não tem muito ATP nem muita creatina fosfato?
porque essas moléculas que contêm muita energia têm muita massa. Então seria pouco eficiente você ficar carregando constantemente essa quantidade enorme de moléculas o tempo todo para ser utilizado. Então, do mesmo jeito que o ATP, por ter muita massa molecular, a gente tem em pouca quantidade, a creatina fosfato, pelo mesmo motivo, a gente também tem pouca quantidade. Então, a capacidade que essa creatina fosfato tem de renovar o ATP, ela também é limitada, enquanto você tem moléculas suficientes para permitir essa renovação. A partir do momento que você faz um exercício muito intenso, né, com muita carga, você quebra muito ATP e automaticamente você também quebra muito a creatina fosfato para manter essa renovação do ATP. Então é como se você tivesse uma taxa de gasto de ATP que num primeiro momento é suprimida pela taxa de quebra da creatina fosfato. Enquanto essas coisas estão acontecendo em equilíbrio, você consegue manter se fazendo a atividade. O problema é que vai chegar num ponto que o ATP ainda está sendo gasto com grande intensidade, mas você não tem mais creatina fosfato suficiente para fazer com que a renovação ocorra na mesma velocidade. E aí você começa a ter sintomas do que a gente chama de fadiga. E você vai fadigando, cada vez tendo menos ATP disponível, porque você continua gastando na mesma velocidade, mas a creatina fosfato já não consegue renovar com a mesma eficiência, até chegar num ponto que você encontra a exaustão, que é a incapacidade de conseguir continuar a fazer a tarefa que você estava fazendo. Lá na musculação é quando você não consegue mais empurrar a barra. Lá na corrida é quando você não consegue mais sustentar a mesma velocidade. Tá? O que a gente pode fazer para conseguir voltar a ter disponível essa capacidade de renovar o ATP a partir da creatina fosfato? Uma das coisas que você pode fazer é literalmente interromper a atividade. Se você não consegue mais empurrar a barra, você vai ver que você guarda a barra, descansa por alguns minutos e você volta a ter a capacidade de empurrar a barra novamente por mais algumas vezes. Porque nesse descanso, nesse intervalo que você dá entre a exaustão, a interrupção da atividade e o reinício da mesma atividade, você tem outros mecanismos que agora permitem a renovação da creatina fosfato. E a partir do momento que as suas reservas de creatina fosfato voltam a ser reestabelecidas, você tem condição, novamente, de reestabelecer a quantidade de ATP que você precisa para a atividade ser executada. É claro que nesse intervalo de poucos minutos você não consegue restabelecer completamente a reserva de creatina fosfato que você tinha no início da atividade, mas você consegue restabelecer uma boa quantidade da reserva, o que te permite, né, depois de ter executado 10 ou 12 repetições na primeira série, executar mais 8 ou 7 repetições numa segunda série, numa terceira série mais 4 ou 5 repetições e gradativamente você vai perdendo essa capacidade porque você nunca vai conseguir restabelecer o que você tinha de creatina fosfato no início da atividade anterior. Tá? Existem outras coisas que de forma crônica você pode fazer para conseguir aumentar a reserva de creatina fosfato e de forma direta interferir nesse metabolismo anaeróbico alático. Uma das coisas é fazer a suplementação com creatina. Que fique claro que eu não estou falando aqui que todo mundo precisa suplementar com creatina. Quem vai dizer se isso é ou não necessário dentro do seu contexto é justamente uma conversa com um nutricionista. Mas entender o que é, né, qual a função do suplemento de creatina dentro desse processo é importante. O que a creatina vai fazer? Quando você ingere quantidades maiores de um suplemento baseado em creatina, você aumenta as concentrações de creatina fosfato dentro da célula. Se você tem mais creatina fosfato, por consequência, você consegue renovar mais rapidamente as reservas de ATP ou então sustentar essa renovação por mais tempo. Isso se traduz basicamente no aumento do número de repetições, se você usar a mesma carga, ou então num aumento de carga para o mesmo número de repetições que você faria anteriormente. Ou você levanta mais peso, ou você consegue levantar por mais tempo. Existem outras coisas que a creatina também propicia de forma indireta, né? Como, por exemplo, hipertrofia muscular. Uma coisa que tem que deixar bem claro é que creatina não causa acúmulo de líquidos, como eu já ouvi alguns falando, inchaço. Toda a creatina que você tem, que você ingere como suplemento, ela vai ser levada para dentro do interior da fibra muscular. Então ela vai causar um aumento de líquido dentro da fibra muscular. Por consequência, vai aumentar o tamanho da fibra muscular e isso se traduz em hipertrofia.
né? O aumento do tamanho da célula. A creatina também, pelo esse aumento da hidratação da fibra muscular, propicia com que alguns processos anabólicos, como a construção de novos sarcômeros, fique aumentado e, por consequência, mais hipertrofia. Outra interferência da suplementação com creatina é no aumento das reservas de glicogênio dentro da fibra muscular. E, de novo, se alguma coisa aumenta dentro da fibra muscular, você tem um aumento da fibra, o que é hipertrofia. Então, a creatina ela tem uma função importante nesse metabolismo, no anaeróbico alático, fazendo com que o metabolismo seja mais potente e mais resistente, tá? Além de interferir diretamente na hipertrofia muscular. Mas e quando o metabolismo que você precisa não pode apenas durar poucos segundos? Quando a atividade que você está fazendo dura alguns minutos ou algumas horas? E aí, qual que é o metabolismo que passa a ser predominante? Esse é um assunto para os próximos vídeos, fique ligado no canal que logo a gente discute sobre isso também. Grande abraço!